Olá, eu sou Marcelo Ortega e este é meu vídeo semanal para você vendedor, líder, gerente de uma equipe de vendas e que precisa de ideias, de técnicas para produzir muito mais. Na semana passada eu falei sobre comunicação. Eu quero continuar no assunto, tratando agora de um tema que eu aprendi anos atrás em programação neurolinguística. Aliás, a PNL, que foi criada por John Grinder, por Richard Bandler há anos atrás, em 1979, e que se transformou numa ciência muito interessante que você pode aproveitar, principalmente no mundo das relações humanas, das comunicações, como é o mundo das vendas. Nós precisamos nos apropriar de sintonia durante o processo de vendas. Nós precisamos construir esta sintonia, esta afinidade. Você já ouviu falar de rapport? Rapport é uma palavrinha do francês que significa empatia, quando as coisas empatam, quando eu não sou nem mais e nem menos, quando o cliente se sente no mesmo nível que o seu, a vibração é a mesma, as conversas são equivalentes, o tom de voz, estado de espírito e tantas outras coisas. Isso aproxima você mais dele, cliente, ou dela, cliente, para fazer negócios. Acredite, as pessoas gostam de pessoas que são iguais a elas. Foi o que disse Dale Carnegie, por exemplo, no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Falar a maior parte do tempo não é criar sintonia. Falar rápido demais com uma pessoa que não fala tão rápido não é sintonia. A sintonia está na acuidade, na percepção, na capacidade que você tem de sentir o outro, o tempo do outro, perceber se é o momento certo para falar, ganhar o direito de falar algumas coisas e ter o foco, o olhar não olhando para o cliente, mas o olhar dele, olhar com os olhos dos outros. Muitos dizem ser a real empatia. Para testar esse seu foco, eu quero que por um instante você feche seus olhos e agora pense em todas as coisas, em todas as coisas que são quadradas, por exemplo, que estão aí próximas da sua mesa ou que estão em volta de você, na sua sala, no seu carro, as coisas que são quadradas. Agora, abra seus olhos e encontre só as coisas redondas. Você perceberá que terá dificuldade em encontrar objetos redondos, porque você pensou por um instante nos quadrados. O contrário também pode acontecer. Se você, por exemplo, só procurar coisas quadradas e fechar os seus olhos agora e tentar se lembrar das coisas triangulares que você viu, também pode ser uma certa dificuldade, porque você não estava focado nisso. Esse exercício é apenas uma demonstração de que nós precisamos nos atentar que o nosso foco às vezes nos trai e que a gente precisa ter um olhar, com o olhar do cliente, o foco do cliente, percebendo os outros, saindo das nossas convicções ou das nossas necessidades. Às vezes o vendedor, por exemplo, ele está muito focado num determinado produto e esquece de oferecer outros. Às vezes o vendedor está muito focado em dar um desconto, em fechar aquele negócio a qualquer custo porque está no final do mês e esquece de manter a calma, de ouvir melhor o cliente, de entender que ele pode fazer um pedido muito maior, um contrato muito mais bem negociado. Se você quiser fazer um teste ainda mais, pensa numa flor. Que flor será que você pensou? Talvez você tenha pensado em rosa, margarida, gerbera, tulipa, não sei. Cada um pensa numa flor. E aí, esta flor muitas vezes está num vaso, ou é um botão de rosa, ou é um buquê, não sei. A flor que você pensou, quando eu disse pense numa flor, te levou para um endereço. E nesse endereço estão as suas experiências, onde moram as suas experiências. Cada um reage de um jeito. O seu cliente talvez não pense na mesma flor que você. Pudera você saber exatamente o que ele precisa. Outra coisa é quando eu generalizo. Isso daqui impede sintonia e é muito ruim. Todo mundo, por exemplo, eu moro em São Paulo, todo mundo que vai à Praça da República aqui em São Paulo é assaltado. Se eu afirmar isso, a sensação que eu transmito da Praça da República é a pior possível. Será?
todo mundo que vai à Praça da República é assaltado. Talvez em outros tempos, hoje não. Ou então eu não gosto de ir lá e estou falando disso. É uma bobagem isso. A grande verdade é que ninguém vai gostar de uma generalização pronunciada assim. Talvez algumas pessoas, se eu tiver um exemplo, que foram na Praça da República, foram assaltadas. Algumas pessoas é diferente de generalizar. Quando eu generalizo, eu crio um bloqueio, muitas vezes com o meu cliente, e impede muitas vezes de você avançar numa conversa mais empática, mais harmônica. Uma outra coisa é a questão das situações, os amaneiramentos externos, o estado de espírito, por exemplo. O cliente pode não estar num bom dia, acordou desanimado, acordou com problema em casa, o filho está doente, e você acha que aquilo é contigo. Você vira para um cliente num dia mal-humorado e fala, eu lhe concedo 5% de desconto se fecharmos hoje. Provavelmente ele vai dizer assim, não quero. Só isso, só 5%, e não vai lhe dar aquele retorno que você esperava, lhe dando esta margem absurda de desconto até. Agora, com o cliente num bom estado de espírito, num dia bacana, em alta, bem-humorado, e você fala assim, cliente, e ele está junto com você fala, se fecharmos hoje, teremos 5% de desconto. O cliente fala, poxa, maravilha. As respostas, o perceber o outro, se é o dia certo para falar. Às vezes eu vejo o vendedor, vendo o cliente olhando no relógio, ele continua falando. Vendas por telefone é um grande desafio porque você não tem essa imagem do cliente, você não está vendo o cliente. É preciso entender o melhor momento, tonalidade de voz, se está transparecendo pressa, se está transparecendo que não está concentrado, se não está lhe dando atenção, para que continuar falando? Crie empatia, acompanhando o seu cliente, conduzindo o seu cliente, entendendo o seu cliente. Pare de pré-julgar. O pré-julgamento é o pior dos defeitos entre todos os profissionais de vendas. Aqueles que já saem com um conceito pré-definido do que vai vender, do que o cliente pode ou não pode comprar, se ele pode ou não pagar. Tire tudo isso, entre no clima do outro, perceba as pessoas, pare, olhe e escute, é o que está na linha do trem. Isso é uma forma fantástica de se comunicar, de fazer amigos. Sabe aquela pessoa que você conheceu 5 minutos, conversou com ela 5 minutinhos e tem a sensação que conhece essa pessoa a vida inteira? Você não a conhece, mas essa sensação é provocada porque ela se assemelhou muito a você, vocês têm muito a ver, ela te ouviu muito tempo, talvez ela ficou te ouvindo esses 5 minutos e parece que ela falou mais do que ouviu. O bom ouvinte, o bom comunicador, o bom vendedor é aquele que percebe o outro, entra no ritmo do outro, usa as palavras certas, como eu já dei dicas, e lhe darei muito mais nas próximas semanas. Espero estar contribuindo com o seu sucesso em vendas. Até a próxima!